Na terça-feira, dia 3 de março, iremos realizar uma oração da manhã especial, de batalha espiritual. Existe uma guerra invisível acontecendo, e há lutas que não se vence com a força humana, mas sim com a força da oração. E no dia 3 de março, na terça-feira, na oração da manhã, vamos fazer uma fortíssima e poderosa oração de batalha espiritual. Será poder de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que nos direciona. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos coloca de pé. É o Espírito Santo que traz a libertação. É o Espírito Santo que traz a luz e espanta, coloca para bem longe todas as trevas. É o Espírito Santo que guia os nossos corações para os caminhos certos. É com a ajuda do Espírito Santo que nós vencemos. É com a ajuda do Espírito Santo que nós prosperamos. É com a ajuda do Espírito Santo que as doenças vão embora. Porque quem traz a cura é o Espírito Santo. Quem expulsa as doenças, as enfermidades, é o Espírito Santo. Por isso precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Jesus fez uma promessa. A promessa do batismo com o Espírito Santo. Jesus fez a promessa do revestimento do Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o céu, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo da verdade. E é sobre o Espírito Santo que vamos falar nesta manhã. E esta oração vai ser muito forte. A presença do Espírito Santo vai alcançar a sua vida e eu creio que através desta oração vai acontecer curas, libertação, quebra de maldição. O Espírito Santo da verdade vai destruir toda a obra do mal e nos abençoar completamente. Amém? E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo da verdade. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Jesus, que o Espírito Santo direcione os nossos corações e abençoe as nossas vidas cada dia mais e mais. Como vai você? Como vai a família? Como estão as coisas por aí? Espero que você esteja bem, esteja tudo bem contigo. A mensagem de hoje é muito poderosa. Deus vai falar contigo de uma forma especial. Coloca aqui nos comentários essa frase linda. Bom dia, Espírito Santo. Como é bom começar o dia e dizer, bom dia, Espírito Santo. Nós te amamos. Então coloca aqui nos comentários a frase, bom dia, Espírito Santo. Quando nós começamos o dia dizendo bom dia, Espírito Santo, nós estamos convidando ele. Espírito Santo, faça parte do meu dia. Espírito Santo, esteja em cada segundo desse dia. No meu trabalho, Espírito Santo, me ajuda a prosperar. Nos meus estudos, Espírito Santo, me ajuda a aprender e a lembrar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei. Espírito Santo, no casamento, na minha vida sentimental, para quem é noivo, para o noivo, para quem é solteiro. Para quem é solteiro, Espírito Santo me conduz à pessoa certa para eu casar. Para quem é casado, Espírito Santo abençoa o meu casamento, porque um casamento que tem a presença do Espírito Santo é um casamento feliz. Espírito Santo, visita os meus filhos, que os meus filhos sejam abençoados por ti, guiados por ti. Espírito Santo, faça parte das nossas vidas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias das nossas vidas, Espírito Santo, seja conosco, hoje e sempre.
Vamos orar e buscar a presença de Deus. Bom dia, Espírito Santo da verdade, na tua presença poderosa, majestosa e gloriosa. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para buscar a tua face, na beleza da tua santidade. Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos fortalece. É por causa da tua presença, Espírito Santo, que nós estamos aqui. Então vem sobre nós, nos enche do teu poder, nos renova a cada dia, nos abençoa, quebra as maldições, desfaz os embaraços, que toda obra maligna seja quebrada, que toda obra de feitiçaria, que toda obra de bruxaria, macumbaria, olho grosso, inveja, ataques malignos caia por terra todo mal em nome de Jesus, e que a tua bênção esteja sobre cada vida, que a tua bênção esteja sobre cada família, que a tua bênção esteja sobre cada um. Espírito Santo da verdade, vem sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos pais, sobre a vida dos netos, sobre a vida dos bisnetos, sobre a vida, Senhor Deus, dos casais, sobre a vida do trabalho, da faculdade, da escola. Vem, Espírito Santo, sobre a vida desta família, os casamentos restaura. Vem sobre a vida desta mulher que está enfermo, este homem que está doente. Espírito Santo, traz a cura. Traz a cura, Espírito Santo da verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus e nós consagramos as nossas vidas, nós consagramos as nossas casas, nós consagramos as nossas famílias, nós consagramos tudo que temos, tudo que somos para ti. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Preste bem atenção. Existia um homem. Antes de ler o versículo, eu preciso falar sobre esse homem, porque quando eu ler o versículo, eu vou fazer uma conexão com esse homem que eu vou falar aqui agora. Existia um homem que a Bíblia fala que este homem era segundo o coração de Deus. O que isso significa? O homem segundo o coração de Deus significa que este homem tinha tudo que Deus procurava em um ser humano. Era um homem temente a Deus, fiel, um homem correto, um homem cheio da presença de Deus. O nome desse homem se chamava Davi. Deus levanta o profeta Samuel, e essa história você encontra no livro de Samuel. E Deus diz para Samuel assim, achei o homem. Achei o homem que vai ser rei do meu povo. Olha só como essa história vai falar com a gente, vai falar conosco. Tem resposta de Deus aqui nessa mensagem sobre Davi. E Deus fala com Samuel, Samuel, você vai na casa de Jessé, e na casa de Jessé tem um moço, tem um rapaz, que é o futuro rei de Israel, futuro rei do meu povo. Redobre sua atenção para isso aqui. Vai lá na casa de Jessé e unge ele. Mas só que Deus não deu o nome da pessoa para Samuel. Deus não falou para Samuel assim, Samuel, você vai lá ungir Davi. Não. Deus falou, você vai lá na casa de Jessé e tem um filho dele que vai ser o rei. E eu escolhi ele. Mas só que Jessé tinha um monte de filho. Jessé tinha um monte de filho. E quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o profeta diz assim, olha, na tua casa vai sair o rei. O rei do povo de Deus é da tua casa, da tua residência. Então Jessé ficou muito contente com a notícia de que Deus escolheu um rei, e esse rei a qual Deus escolheu é da casa dele, é filho dele. Olha só que maravilha.
Então Jessé pega todos os filhos e apresenta a Samuel. E Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Mas estava faltando um. E esse um que estava faltando era Davi, o pequeno Davi, que estava tomando conta das ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas. Então, o Samuel disse assim: olha, já acabou os seus filhos? Não tem mais não? Então Jessé lembrou de Davi, lembrou do filho Davi. Ah, eu lembrei de um aqui. Tem um que está tomando conta das ovelhas. Aí Deus toma a boca do profeta Samuel e Samuel diz assim: olha, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Eis aí o homem. Todo mundo ficou em pé. Chamaram Davi e Davi veio. E a Bíblia diz que Davi era um homem, um jovem de baixa estatura, de um semblante agradável. E na presença de todo mundo, Samuel pega o azeite, pega o óleo da unção e derrama sobre a cabeça de Davi. Eu acredito que foi naquele momento que Davi, ele é inspirado para escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Preparas para nós uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos para sempre na casa de Deus. Foi nesse momento que ele recebe o óleo da unção sobre a cabeça. Foi nesse exato momento que com certeza ele é inspirado a escrever o Salmo 23. E a Bíblia diz que depois daquele dia que o azeite, que a unção do óleo desceu sobre a cabeça de Davi, depois daquele dia, o Espírito Santo, eu disse quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou, tomou posse de Davi. A partir daquele momento, Davi agora não anda mais sozinho. A partir daquele momento, Davi agora anda com o Espírito Santo. Quando Davi vai para o pasto, o Espírito Santo está com ele. Quando Davi está tomando conta das ovelhas, o Espírito Santo está com ele. Quando Davi está lutando com o urso, porque o urso queria devorar as ovelhas. Meu Deus, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque as ovelhas eram atacadas. Então teve um dia que um urso foi para cima das ovelhas que Davi tomava conta. E Davi era um pastor fiel. Davi não era qualquer pastor. Davi era um pastor que cuidava das ovelhas. Davi amava as ovelhas. Ninguém podia tocar nas ovelhas, que Davi ficava uma fera. Eu também sou assim, igual a Davi. Eu protejo as ovelhas que Deus me deu. Eu oro por vocês e vocês são ovelhas que Deus me deu, e para mim é uma alegria poder orar por vocês, defender vocês através das orações. Então o urso foi para cima, imagina só um urso. O urso foi para cima da ovelha, mas só que Davi estava com quem? Quem estava acompanhando Davi? O Espírito Santo da verdade estava com Davi.
E o Espírito Santo, porque muitas vezes, quando se fala Espírito Santo, as pessoas imaginam a pomba, né? E a pomba é um símbolo do Espírito Santo. É um dos símbolos. Mas só que o Espírito Santo não é uma pombinha suave. A pomba é apenas um símbolo. Mas o Espírito Santo tem outros símbolos. O Espírito Santo também é fogo consumidor. O Espírito Santo também são águas que purifica. O Espírito Santo também é vento que sopra. O Espírito Santo também é fogo que queima. O Espírito Santo é fogo que queima o pecado. É fogo que queima as obras do maligno. O Espírito Santo de Deus também é fogo que destrói as obras de Satanás. O Espírito Santo de Deus quebra as maldições. O Espírito Santo de Deus desfaz as obras malignas, porque o Espírito Santo de Deus é fogo consumidor. Atos dos Apóstolos capítulo 2 fala que foi visto fogo sobre a cabeça dos apóstolos, e aquele fogo que estava sobre a cabeça deles era a presença do Espírito Santo, minha gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está escrito na Bíblia. Então o urso foi para cima de Davi, foi para cima das ovelhas que ele cuidava. O Espírito Santo tomou Davi, concedendo a Davi uma força sobrenatural. Davi foi para cima do urso, pegou o urso pela barba, pelos cabelos aqui, ó. O urso não é todo peludo? Davi pegou pelos cabelos aqui o pelo, né? O pelo do urso. E entrou em luta corporal com o urso. Imagina aí um menino lutando com o urso. Mas a diferença é que o urso não tinha o Espírito Santo. E Davi estava cheio do Espírito Santo. Davi entrou em guerra com o urso e venceu o urso. Matou o urso que queria devorar as ovelhas. Por que Davi conseguiu vencer o urso? Davi conseguiu vencer o urso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ei, quem está cheio do Espírito Santo vence a guerra. Quem está cheio do Espírito Santo vence a peleja. Quem está cheio do Espírito Santo não cai. Quem está cheio do Espírito Santo permanece de pé, de pé, de pé na presença de Deus. O segredo é ser cheio do Espírito Santo, transbordar a presença dele. Davi foi vencer o urso. Aí apareceu depois, sabe quem? Um leão. O leão foi para cima das ovelhas. O Espírito de Deus deu força a Davi. Davi pegou o leão e venceu o leão. Passou um tempo, apareceu um gigante chamado Golias. O Espírito de Deus deu sabedoria. O Espírito de Deus deu força para Davi. Davi foi lá e venceu o gigante com uma pedrada. Ele mirou, lançou a pedra. Por que Davi venceu o urso? Porque estava cheio do Espírito Santo. Por que Davi venceu o leão? Porque estava cheio do Espírito Santo. Por que Davi venceu o gigante? Porque estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo vence leão, vence urso e vence gigante, vence muralha, vence a prova, vence as tentações, vence o inferno, vence as obras malignas, porque está cheio do Espírito Santo. Se fizerem um feitiço contra você, não vai funcionar. Se fizerem uma macumba contra você, não vai funcionar. Se jogarem uma praga contra você, não vai funcionar. Se falarem uma palavra contrária contra você, não vai funcionar. Se colocarem olhos de inveja contra você, não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Sabe por que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? As obras do inferno não vai funcionar, porque a presença do Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. E quando os demônios vê a presença de Deus, a presença do Espírito Santo brilhando em nossa face, os demônios saem correndo, porque os demônios não aguentam o brilho
da presença do Espírito Santo na nossa face. Glória a Deus, glória a Deus. Resultado: toda guerra que Davi ia, Davi vencia, porque o Espírito Santo estava com ele. Quando Davi lutava contra os filisteus, Davi vencia, porque o Espírito Santo estava com ele. Mas só que Davi, ele virou rei, começou a ficar na zona de conforto, começou a relaxar. Davi começou a parar de orar. Davi começou a parar de cantar, de adorar. Davi agora não orava mais. Davi agora não buscava mais a presença de Deus. Davi agora está adulto, está mais velho. Então Davi começou a relaxar, começou a parar de buscar, começou a parar de ir para as guerras. E aí o Espírito Santo foi, se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando. Quando Davi vai observar, o Espírito Santo está bem longe dele. E sabe quando foi que o Espírito Santo começou a se distanciar mais ainda de Davi? Um terrível dia, preste bem atenção, olha só, eu vou ler o versículo agora, porque esse versículo vai encaixar com o que eu vou falar aqui. Davi, toda a adolescência, juventude e até um certo tempo da vida dele, ele vencia as guerras porque o Espírito Santo o ajudava. Quando Davi começou a parar de buscar a presença de Deus, quando Davi começou a parar de orar, Davi foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E teve um dia que Davi estava no topo do palácio e ele avistou uma mulher muito bonita. E o nome dessa mulher se chama Batseba. Batseba é o nome dessa mulher. E ele avistou Batseba de longe. Em algumas traduções está escrito Betseba, tá? Em algumas traduções chama Betseba, mas você vai encontrar outras traduções Batseba, ok? Mas vamos lá. Davi avistou aquela mulher muito bonita e aquela mulher não era de Davi, era mulher de um dos soldados de Davi. Davi olhou para aquela mulher, desejou aquela mulher e Davi queria agora estar com aquela mulher que era esposa de Urias. O que Davi fez? O Espírito Santo saiu de Davi. E quem entrou agora no coração de Davi foi Satanás. E Davi teve uma ideia diabólica. A ideia de colocar Urias na frente da guerra para Urias morrer, para ele ficar com a mulher de Urias. Olha só, desculpa a expressão, viu, gente? Mas olha só que coisa terrível que Davi fez. Olha só que coisa maligna que Davi fez. Olha só que coisa tenebrosa que Davi fez. Davi se distanciou da presença de Deus. E um homem e uma mulher que se distancia da presença de Deus, quem entra no lugar da presença de Deus é o inimigo. Quando a pessoa perde a presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus se afasta da pessoa, quem vai entrar agora é Satanás e os seus demônios. Por isso a importância de buscar a presença do Espírito Santo. Aí Davi desmoronou tudo. Davi perdeu tudo. Perdeu a presença do Espírito Santo. Ele pecou gravemente. Deus ficou muito triste com Davi, porque Deus amava Davi. Davi era um homem de coração puro, um homem que buscava, um homem temente a Deus. Mas de repente Davi se perdeu. De repente Davi se afastou da presença do Espírito Santo da verdade. E todas as pessoas que se afastam da presença do Espírito Santo, essas pessoas elas vão cair no lamaçal do pecado. Resultado: Davi, ele ficou com uma mulher que não era dele. E Davi começou a pecar.
E Davi estava achando que estava tudo normal. Porque uma das coisas que o pecado faz é fazer que a pessoa ache que é normal o pecado. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá usando drogas. Usar drogas é pecado, certo? A pessoa está usando drogas, mas a pessoa acha que aquilo é normal. Por quê? Porque o pecado faz que a pessoa ache que o pecado é normal, entende? O homem é casado e está com 2 mulheres fora de casa. Está em adultério. Mas ele acha que isso é normal, porque o pecado faz que a pessoa pense que o pecado é normal. Os demônios mexem na cabeça da pessoa e os demônios cegam a visão das pessoas e faz que a pessoa ache que o pecado é normal. Isso aqui é sério, minha gente. Isso aqui é sério demais. A primeira coisa que Satanás faz quando captura uma presa, quando captura uma pessoa, a primeira coisa que Satanás faz é cegar a visão espiritual daquela pessoa para a pessoa achar que o pecado que ela está cometendo é normal. Então a pessoa vai usar drogas e achar que é normal. A pessoa vai se prostituir e achar que é normal. A pessoa vai ter amante e vai achar que é normal. A pessoa vai mentir e achar que é normal. A pessoa vai fazer o mal contra alguém e vai achar que é normal. Por quê? Porque o diabo cegou a mente daquela pessoa, porque aquela pessoa perdeu a presença do Espírito Santo. E o salário do pecado é a morte, está escrito na Bíblia. Vamos lá, essa história não vai terminar com um final triste, não. Essa história vai terminar com um final feliz. Vamos concluir a história aqui? Davi está no pecado e não sabe que está no pecado, mas Deus usa um profeta. Deus usa um profeta e o nome do profeta se chama Natã. Deus chega para Natã e diz assim, meu Deus, eu tô arrepiado aqui, viu? É forte essa mensagem, viu? Deus chama Natã e diz assim, Natã, vai lá na casa de Davi, o rei, no palácio do rei, e você vai entregar uma revelação para o rei. Agora, se coloca no lugar de Natã. Você vai ter que ir na presença do rei, dizer para ele que ele está em pecado, e para que ele se arrependa do pecado dele. Natã foi no palácio do rei e disse assim, Davi, eu quero falar contigo, rei. Aí Davi, pois não, profeta Natã, se achegue, entre aqui no palácio. Aí Natã entra no palácio, o palácio cheio de soldado com espada, o palácio cheio de colunas, os soldados ali no palácio. Sabe como é palácio de rei, né? Natã entra no escritório de Davi, os dois se assentam. Natã olha para os olhos de Davi. Davi está em pecado, mas só que, as trevas vai sair de Davi agora. Deus vai usar o profeta Natã para tirar Davi das trevas. Aí Natã chega para Davi e diz assim, Davi, deixa eu te contar uma história. Existia um homem que tinha muitas ovelhas. E outro homem só tinha uma ovelhinha. O que tinha muitas ovelhas queria pegar a ovelhinha daquele homem. E sabe o que ele fez? Ele matou aquele homem para ficar com a ovelhinha daquele homem. O que nós temos que fazer com esse homem, Davi? Aí Davi disse assim, esse homem que matou a pessoa para ficar com a ovelha dele, esse homem merece a morte, disse Davi. Aí Deus tomou a boca do profeta Natã e disse assim, Davi, esse homem é você. Você fez um mal contra Urias para ficar com a mulher dele. Você, esse homem, você está em pecado. Se arrependa, Davi. E Davi caiu no choro. Davi ficou, abatido. Davi reconheceu as escamas que cegavam a visão espiritual de Davi, caiu por terra. Davi saiu da escuridão e contemplou o erro que cometeu. Davi contemplou o mal que ele fez.
Davi caiu de joelho no chão e começou a chorar. Davi começou a chorar e dizendo: eu estou arrependido. Aí Davi se arrependeu de verdade. Davi reconheceu que cometeu um erro. Davi reconheceu que cometeu um pecado. Davi reconheceu que estava distante de Deus. E foi nesse momento que ele reconheceu que estava em pecado. Foi neste momento que ele reconheceu que a presença de Deus tinha saído da vida dele. Foi nesse momento que ele pegou papel e como é que se chama o nome? A caneta, porque a caneta daquela época era uma pena, né? Então Davi pegou ali, e começou a escrever o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito no momento que Davi reconheceu que estava em pecado e no momento que ele reconheceu que a presença de Deus estava indo embora da vida dele. Então ele foi correndo e escreveu o Salmo 51, e o Salmo 51 é uma oração de arrependimento. No Salmo 51, Davi pede para que o Senhor venha purificar ele de todo o pecado. No Salmo 51, Davi pede para que o Senhor purifique ele, tirando as manchas do pecado da vida dele. E é agora que eu vou ler o versículo. E olha só o pedido de Davi. Salmo 51, verso 11. Davi diz assim para Deus: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo para Deus assim: Deus, eu pequei, mas não me joga fora não. Eu sei que eu estou igual um lixo porque eu pequei diante de ti, mas não me joga fora não. Toma os pedaços do meu ser, tende misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha, não me jogue fora, Deus. Não me jogue fora, Deus. Salmo 51. Então no Salmo 51, Davi vai orar e vai dizer: Senhor, tende misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, me dá uma segunda chance, me dá uma chance de recomeçar, me dá uma chance de tentar outra vez, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, me dá uma chance, Senhor, não me jogues fora, não retires de mim. Olha que Davi poderia ter dito assim para Deus, meu Deus, estou todo arrepiado aqui, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Davi poderia ter dito assim: Senhor, não retires de mim o meu trono, porque Davi era rei, ele tinha um trono muito bonito. Ele poderia ter dito: Senhor, não retires de mim o meu trono. Davi poderia ter dito, redobre sua atenção para isso aqui, Davi poderia ter dito: não retires de mim a coroa. Davi poderia ter dito: não retires de mim a minha harpa, o instrumento musical que ele tocava. Não retires de mim o meu palácio. Não retires de mim a minha fama. Não retires de mim o meu ouro, a minha prata. Não retires de mim as minhas carruagens. Não retires de mim tudo que eu possuí ao longo desse tempo, as minhas vitórias e as minhas conquistas. Não retires de mim as minhas roupas de rei. Davi, ele poderia ficar preocupado com a coroa, com o trono, com o palácio, com as riquezas que ele possuía. Então Davi, ele não disse: não retires de mim o trono, o palácio, seja lá o que for. Mas Davi ficou preocupado com uma coisa. Davi não estava nem aí se o trono ia embora, se o palácio ia embora, se a coroa ia embora. Davi queria uma coisa. O que ele queria, pastor Bruno? Que Deus não retirasse dele a presença do Espírito Santo. Então o pedido de Davi é: Senhor, eu só quero te pedir uma coisa. Não retira de mim a presença do Espírito Santo, porque é com a presença do Espírito Santo que eu venço a guerra.
É com a presença do Espírito Santo que eu venço as doenças. É com a presença do Espírito Santo que eu fico de pé. É com a presença do Espírito Santo que eu venço o pecado. É com a presença do Espírito Santo que eu venço o inferno, que eu venço os demônios, que eu venço a minha carne. É com a presença do Espírito Santo que eu vou ser salvo, que eu vou para o céu. Então não retires de mim, Senhor, a presença do teu Santo Espírito. Esse foi o pedido de Davi, porque Davi, ele experimentou o Espírito Santo. Davi sabia a importância do Espírito Santo na vida dele. Por isso que Davi está implorando para Deus: não retires, não retires, não retires de mim o teu Santo Espírito. Senhor Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz algo que é errado, mas eu te peço uma coisa: me perdoa e não retires de mim a presença do teu Santo Espírito na minha vida. O que importa é a presença do Espírito Santo. É com a presença do Espírito Santo que nós vamos para o céu. É com a presença do Espírito Santo que vencemos o inferno. É com a presença do Espírito Santo que as obras de feitiçaria são quebradas. É com a presença do Espírito Santo que as obras de macumbaria são desfeitas. É com a presença do Espírito Santo que nós vencemos as batalhas, que vencemos as guerras. Não podemos perder a presença do Espírito Santo. Vamos orar e vamos pedir a presença do Espírito Santo agora? Igreja Nascidos para Vencer, uma igreja que cresce na força e no poder de Deus. Contribua nessa obra. Fica aqui minha gratidão a todos os dizimistas, a todos os ofertantes que mandam suas ofertas todos os meses ou todas as semanas. Que Deus multiplique na tua vida mais e mais. Obrigado por ajudar na obra de Deus. Deus ajuda quem ajuda na obra dele, amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, nós te amamos, ó Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Davi recebeu o perdão quando orou e pediu que a presença do Espírito Santo não se afastasse dele. Eu quero, Senhor, te apresentar a todos que estão aqui. Espírito Santo da verdade, quebra as maldições. Espírito Santo da verdade, quebra as obras malignas, obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Espírito Santo, quebra agora com fogo consumidor aqueles que estão doentes, enfermos. Espírito Santo, traz a cura agora. Doença, nós damos uma ordem: saia deste corpo agora toda doença, toda infecção. Espírito Santo, nós compreendemos que o Senhor é que opera a cura, que o Senhor é que opera o milagre. Então, Espírito Santo, vai lá e faz uma cirurgia espiritual, trazendo saúde para o corpo, saúde para a alma e saúde para o coração, saúde para a mente, saúde, Senhor Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça. Espírito Santo, o Senhor pode fazer o que a medicina não consegue. Espírito Santo, o Senhor pode fazer aquilo que os médicos não conseguem, aquilo que os remédios não conseguem, aquilo que o advogado não consegue, aquilo que o juiz não consegue, aquilo que o deputado, o senador, o vereador, o prefeito, o presidente não consegue. O Senhor consegue fazer o impossível. O Senhor consegue fazer o milagre. Então, Senhor Deus, vem com o teu poder, o poder do Espírito Santo, venha sobre cada vida, venha sobre cada família, restaurando, aquecendo, levantando, fortalecendo e abençoando de todas as áreas, de todas as formas e de todas as maneiras. É isso que nós te pedimos, ó Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós desde já te agradecemos por tudo,
Assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e o Espírito Santo é quem concede a sabedoria, a cura, a renovação, a transformação e a força. E que o Espírito Santo de Deus esteja contigo hoje e sempre. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia na presença do Espírito Santo da verdade. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.